TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Corpo de Bombeiros resgatou 22 operários em incêndio ontem em Lajeado. Secretaria de Justiça e Direitos Humanos realiza seminário em Lajeado. Veja uma competição diferente, construção de pontes de espaguete. E ainda informações para você que quer construir uma casa contemporânea. Esse é o Jornal da Univates que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. A Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, a Prefeitura de Lajeado, a Prefeitura de Taquari e a ONG Planeta Vivo realizam amanhã a apresentação do 3º Seminário Regional Coleta Seletiva com Inclusão Social de Catadores no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado às 11 horas da manhã. Na oportunidade, o superintendente da FUNASA, Gustavo de Mello, vai falar sobre os investimentos federais feitos no Estado na área da coleta seletiva, a necessidade de adequação dos municípios à lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além da divulgação da programação do seminário que ocorre dia 22 em Taquari, com um relato de experiências bem-sucedidas na questão ambiental e geração de renda para populações em situação de risco. E um prédio residencial em construção pegou fogo ontem no centro de Lajeado. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante 1 hora e 10 minutos no resgate dos funcionários que não conseguiram sair da obra. As chamas começaram às 2 horas e 28 minutos da tarde de ontem, conforme o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros. O incêndio começou em um depósito no subsolo que continha madeira e isopor, o que gerou grande quantidade de fumaça. Nós chegamos no local, o prédio estava tomado por uma fumaça muito densa, né? Os trabalhadores que estavam na parte mais fácil de sair, né, mais baixo ali, tinham saído já quando nós chegamos. Os outros foram subindo cada vez mais, né, e se posicionaram lá nos últimos andares do prédio, e aí nós tivemos que utilizar a autoescada, e nos últimos minutos ali recebemos também o apoio de um guindaste de uma empresa da região aqui. O fator de risco ali, o que levou eles a subirem cada vez mais, foi a fumaça, porque o fogo é um material que queima, tem uma queima lenta, mas produz muita fumaça, né? Uma fumaça densa, tão densa que ela cola na roupa como se fosse um óleo, né? Uma fumaça assim bem que prejudica bastante a respiração. O resgate exigiu cautela por parte dos 25 bombeiros de Lajeado e Estrela que trabalharam no salvamento dos 22 operários que ficaram presos no prédio. E os funcionários instintivamente subiram e nós tivemos bastante trabalho para resgatar eles lá da altura também, porque não tinha como trazer eles pela escada, porque nós não tínhamos equipamento de respiração autônoma. Tínhamos para os bombeiros que subiram até lá, né, foram inclusive tateando para chegar lá, porque não tinham visibilidade, a fumaça era muito densa. Mas esse mesmo tipo de equipamento de respiração para trazer eles pelas escadas não tinha condições. Foram todos resgatados pela parte de fora, com a utilização da autoescada. A Polícia Civil investiga o caso e peritos especializados em engenharia do IGP da capital fazem análise das possíveis causas e se o incêndio afetou a estrutura do prédio. Para atender a uma reivindicação da comunidade do bairro Centro, a Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado vai realizar no domingo, dia 16, a poda de árvores e o recolhimento de lixo verde em todo o bairro. As ações começam às 8 horas da manhã na rua Borges de Medeiros, junto à Praça da Matriz. E a seguir, Secretaria da Justiça promove seminário. O tema foi Direitos Humanos. Nós já voltamos. A Prefeitura de Lajeado conseguiu, junto ao Badesul, financiamento de 3 milhões de reais para investir na construção do futuro distrito industrial no bairro Santo Antônio. O município também deverá receber de volta a área de terras de 8 hectares doada ao Estado para a construção de um presídio.
Os 8 hectares serão somados a outra área da prefeitura de igual tamanho, onde será construído o distrito industrial, que poderá contar com incubadoras empresariais, onde os empreendedores poderão dispor de um pavilhão livre de aluguel para desenvolver seu negócio. A meta do governo é inaugurar o novo distrito com 50 lotes de 1.000 metros quadrados até o final desta gestão. Tendo como foco os grupos mais vulneráveis, a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos tem proteção sobre idosos, crianças, adolescentes e grupos que ainda sofrem discriminação da sociedade. Hoje, a Univates foi sede de discussões sobre a terceira idade. Detalhes com Marcos Stout e Felipe Stefani. Um convênio entre a Secretaria de Justiça do Estado, Escola de Governo e a Universidade de Cruz Alta realiza 25 seminários sobre temas importantes e polêmicos. Porque logo associam o idoso com uma pessoa velha, no sentido velho em desuso, né? E não velho, mas com características ainda muito bem presentes de atividades do dia a dia. É uma pessoa que ainda tem capacidade de desenvolver todas as atividades básicas da vida diária, e as pessoas desconhecem isso e logo já tratam esses idosos como pessoas com alguma deficiência, alguma disfunção, alguma desabilidade. Então se percebe que há sim um desconhecimento, na verdade, de que todos nós seremos idosos e que todos nós passaremos por algumas alterações que são normais e não são doenças. Claro que o idoso normalmente vem com doenças associadas, mas o idoso que necessita especificamente de um cuidador, que auxilie ele nos cuidados de higiene, alimentação, este não é o envelhecimento bem-sucedido, o envelhecimento usual que nós chamamos. Esse seria um envelhecimento patológico, que seria diferenciado. Não quer dizer que todos nós seremos idosos velhos e doentes. Nós seremos idosos, mas não necessariamente doentes. Em Lajeado, a Univates sediou hoje o evento sobre capacitação da rede de proteção e atendimento às pessoas idosas. E a gente recomenda não só para profissionais que vão trabalhar com isto, mas também familiares. A gente recomenda para familiares para que eles possam se apropriar de conhecimentos, inclusive de manuseio. Às vezes tornar uma pessoa pesada um pouco mais leve para o seu manuseio, para poder tratar melhor a pessoa idosa. E isso é necessário e se faz necessário. Então o governo do estado está fazendo esses seminários justamente para viabilizar essa sensibilização, essa humanização na questão do atendimento da pessoa idosa. São 18 seminários que começaram em julho do ano passado e vão até setembro de 2014. Durante todo o dia, profissionais da área da saúde, estudantes e servidores públicos e privados ouviram detalhes e informações sobre os cuidados com a terceira idade. O humano hoje é desrespeitado, o ser humano, porque hoje em dia cada um cuidando da sua vida, com as suas preocupações, individualidades, e muitas vezes se esquece da questão respeito. E isso vai em todas as faixas etárias, mas claro que se percebe hoje muito mais isso na população idosa, porque ela vem crescendo também mais, né? Então ela vem demandando de mais cuidados, de mais respeito. Ao final do programa, a proposta é atingir cerca de 2.000 pessoas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. A tendência é que a presença desta grande umidade que circula pelo estado e gera esses dias de nuvens com períodos de sol devem permanecer até a quinta-feira. No final da semana, uma massa de ar seco e frio chega ao estado, afasta a umidade e provoca declínio acentuado das temperaturas, voltando a fazer frio intenso na região. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 14 e 23 graus. Já em Ilópolis e em Imigrante, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 22 graus. Obrigado, Cássia. E a seguir, uma competição diferente. É a construção de pontes de espaguete. Nós já voltamos. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que iniciou no último sábado, atingiu 25% da meta em Lajeado. No dia 8, as unidades básicas de saúde do município realizaram atendimento das 8 horas da manhã às 5 da tarde, sem intervalo. O público-alvo são crianças com idade superior a 6 meses e inferior a 5 anos. Conforme a Secretaria de Saúde, aproximadamente 4.500 crianças devem ser vacinadas até o próximo dia 21.
Ontem pela manhã, alunos da disciplina de resistência dos materiais estruturais participaram da competição de pontes feitas com espaguete. A atividade foi promovida pelo projeto de extensão Desafio à Inovação Tecnológica. Os estudantes tinham o desafio de construir uma ponte com exatamente 1 metro de comprimento e no máximo 50 centímetros de altura. Os materiais para a construção, somente espaguete e cola. Agora o desafio era ver qual dos 5 grupos construiu a ponte mais resistente. Para isso foi calculada a relação peso-força, ou seja, a ponte que pesasse o mínimo possível e aguentasse o maior peso venceria. Para a elaboração das pontes foram colocados em prática ensinamentos repassados durante as aulas, como a distribuição de peso e a composição dos materiais. Realmente é importante eles poderem trazer um pouco da teoria da sala de aula para a prática de projeto. Na verdade, desenvolve aqui todo aquele raciocínio necessário para fazer um projeto. É bem verdade que a ponte, que o espaguete não é um material estrutural, mas é uma oportunidade que eles têm de desenvolver um trabalho com um material que é similar, vamos dizer assim, o processo de cálculo é relativamente parecido, né? Então isso para eles é bastante importante. Eles têm algumas limitações assim, de vão, de altura, de peso de ponte, né? Aí cabe a eles fazerem um trabalho de análise estrutural. Eles fizeram uma simulação computacional e escolheram um modelo que fosse mais interessante, que gerasse menor peso de ponte, com uma maior resistência. Esse foi o ponto de partida deles. Depois das pontes construídas, os participantes deveriam pendurar pesos na estrutura. A construção das alunas Júlia, Esther e Ana foi a vencedora do desafio, suportando uma carga de 57,5 kg. Detalhe que a ponte pesava apenas 1,124 kg. É uma experiência muito legal, eu acredito que todos os alunos devam fazer, porque a gente não acredita que uma massa, um espaguete consiga resistir a tantos pesos assim. E esperava que ela fosse aguentar tanto peso? Não, depois que a Esther colocou ali o gancho certinho, e depois que eu coloquei os 10 quilos, daí começamos a se animar bastante para colocar mais e foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E ficou muito bom a gente ver que realmente os cálculos que a gente fez deu certo, né? E que na prática isso funcionou. Isso é muito importante também. No final, não restou muito das estruturas construídas, mas ficou o aprendizado com a oportunidade de colocar em prática conceitos e teorias vistos em sala de aula. E agora as informações da instituição direto da Assessoria de Comunicação. Boa noite, Ana Labres. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. Nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, na cafeteria do Prédio 9, a Univates promove mais uma edição do Café e Cultura. O evento é em comemoração ao Dia dos Namorados e contará com a apresentação da cantora Betânia Berti de Arroio do Meio. A entrada é franca e o ambiente contará com decorações e cardápios para comemorar o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Quem deseja saber mais informações sobre o Café e Cultura e deseja se apresentar neste evento, pode contatar com o Núcleo de Cultura e acessar o site univates.br/Núcleo de Cultura. E estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para a segunda edição do curso de oratória, a arte de falar em público. A atividade ocorre nos dias 12 e 13 de julho, aqui no Campus Lajeado. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Extensão, sala 110 do Prédio 1, ou ainda no site univates.br/cursos de extensão. O investimento é de R$ 185 e alunos aqui da Univates recebem 10% de desconto. Uma boa noite, nós voltamos na sexta-feira. Obrigado, Ana. E a seguir, casas contemporâneas. Fique por dentro dessa tendência. Nós já voltamos. O programa Ciências Sem Fronteiras está com as inscrições abertas para diversas vagas a estudantes de graduação interessados em estudar no exterior. São ofertadas em torno de 13 mil vagas para 18 áreas do conhecimento científico e tecnológico, divididos em 9 países da Europa, Ásia e América do Norte. Os interessados podem efetuar sua inscrição até o próximo mês de julho, conforme o edital de cada país.
E o DAER estuda a implantação de 5 quebra-molas na RS 129. Os redutores foram solicitados pela Administração Municipal de Estrela em razão da alta velocidade empregada pelos motoristas. 3 redutores devem ser implantados em Costão, um em linha São José e um na Vila São José. A solicitação foi amparada por um abaixo-assinado elaborado há 2 anos e que foi entregue ao superintendente do DAER, Hildo Mourão. A equipe do Espaço Urbano foi descobrir um pouco mais sobre casas contemporâneas, quais os modelos, vantagens e preços. Muita coisa para deixar você por dentro dessa tendência da arquitetura. Bom, então, Tassi, atualmente a gente percebe que tem um crescimento aí nessas casas contemporâneas, digamos assim. O porquê isso acontece? Acredito que as pessoas estão aceitando um pouco melhor esse tipo de construção, onde, no caso, a gente chama contemporâneas pelo fato delas terem uma forma um pouco mais simplificada e por isso que está havendo esse crescimento. As pessoas estão interessadas, estão vendo que na cidade está sendo feito bastante esse tipo de residência, então, por isso que acredito que tenha uma aceitação melhor agora, acostumou os olhos das pessoas. Bom, e esse modelo, então, não tem a presença do telhado aí aparente, né? Isso gera uma redução de custos também? Quando o telhado é aparente, tu tem que escolher uma telha mais bonita, alguma coisa em cerâmica, tem vários tipos de telhas no mercado, então essa telha acaba sendo mais cara, tá? Então acontece também o custo da mão de obra. O telhado aparente ele envolve mais estrutura interna, tu precisa de uma madeira para fazer as tesouras, toda a estrutura dele acaba tendo mais custo com mão de obra e nessa própria telha que por ela ficar aparente, ela tem que ser uma coisa mais bonita. Nos telhados embutidos, a telha que tu pode usar é mais simples. Então poderia usar uma telha de fibrocimento, uma telha metálica e a inclinação é menor do que uma telha cerâmica, por exemplo. Então isso acaba agilizando na construção, tu tem um ganho nessa parte da telha por ser uma telha mais simples, que não custa tanto e a execução é mais rápida, então acaba realmente tem um custo um pouco mais baixo. E tem algum cuidado específico que a gente tem que ter, de repente, no projeto, quando for construir essa casa contemporânea? Na verdade, ela tem que ser planejada desde o início, sabendo se ela vai ter telhado aparente ou telhado embutido, porque isso influencia no projeto hidráulico, por exemplo, onde vai ser recolhida a água da chuva. Então, assim, precisa ter um planejamento desde o início, porque isso vai influenciar na forma da tua casa também. Tu não vai ter uma casa toda planejada com telhado, com calhas aparentes, daqui a pouco tu troca do nada para um telhado escondido e daí assim, surgiu isso ali. Não, tá? Tem que tudo ter um planejamento desde o início, com certeza. E com relação à parte interna dessas casas contemporâneas, elas seguem esse padrão? Porque na parte externa ela é toda diferenciada, né? Na parte interna também funciona dessa forma? Esse tipo de casa contemporânea, ela é básica, assim, o foco dela é na funcionalidade. Então, o que hoje em dia é a prioridade? É uma casa funcional, que não gere tanta manutenção, tá? E isso também é uma coisa que no telhado, o telhado com a platibanda que esconde o telhado a manutenção é bem menor, tá? Então, essas características a gente está aplicando muito mais nas plantas de hoje, porque as pessoas não têm mais muito tempo de ficar cuidando tanto da casa, as pessoas querem ter os ambientes integrados, então essa simplicidade da parte externa acaba acontecendo no interior da residência também. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.